Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marquiel Felipe e estou aqui de volta, olha só, chegando aqui para você na sua casa, pela sua televisão, pelo seu celular, dizer que é um prazer enorme estar de volta com vocês e espero que vocês estejam tão felizes e tão dispostos quanto eu, tá bom? Para a nossa aula de hoje. E aí nós já tivemos todas as aulas que vieram antes e tenho certeza que você aprendeu muita coisa durante essas aulas, tá? E, claro, você quiser rever outras aulas, essa minha e outras, também pode me seguir lá no canal do YouTube, né? O nome é Marquiel Felipe, o meu nome. Você encontra lá muitas aulas também, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje, porque tá muito legal. Então, vem comigo, separa o seu material e vamos lá. Como você está vendo aqui na nossa tela, na sua tela, hoje nós vamos fazer resolução de questões. Olha só, nós vamos resolver atividades aí envolvendo os conteúdos que os professores já trabalharam aí com vocês durante essa semana, tá? Professor Márcio, também teve o professor de quarta-feira e eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível. Estão preparados? Já separaram aí o caderno, o lápis, o celular também é importante, às vezes ali para tirar uma fotinha, caso aqui seja muito rápido. Preparou? Vamos começar? Bem, essa semana vocês estudaram sobre números inteiros, não foi? O professor Márcio aí deu uma super aula falando para vocês, relembrando, né, o que são números inteiros, como eles surgiram, a sua necessidade, a sua importância e o seu uso, né? A gente viu aí que números inteiros podem ser escritos com um sinalzinho de menos, né? O que eles significam? E aí, você lembra? Captou a mensagem? Exatamente. Números negativos, eles servem para representar muitas coisas. E nas questões de hoje, a gente vai comentar também sobre isso, tá? Sobre essas aplicações e essas utilidades dos números inteiros. E também teve a aula do outro professor, que no momento eu não estou lembrando o nome, mas ele falou para vocês aí sobre as propriedades da igualdade. Foi ou não foi? Foi, eu lembro disso, que eu assisti a aula dele. E aí ele fala exatamente que quando a gente soma, quando a gente subtrai, ou quando a gente multiplica, ou quando a gente divide o mesmo valor em ambos os lados de uma igualdade, essa igualdade se mantém, ela não muda. Inclusive, ano passado, vocês também tiveram uma aulazinha disso com o professor Marquiel Felipe, também aqui na sua TV. Tá? Então vamos começar para não perdermos tempo. Já vou colocar aqui a primeira questão, olha só, está chegando aí na sua tela. Primeira questão diz o seguinte: vamos representar com números inteiros, claro, cada uma das situações a seguir. Presta atenção, eu vou colocar as situações e vou dar um tempinho para você tentar aí na sua casa, tá? Vai ser um tempo rápido, porque o nosso horário aqui na TV é corrido, tá? Então vamos lá. Olha aí as alternativas. Letra A diz o seguinte: Mateus tem um débito de R$3.000. Na letra B diz o seguinte, deixa eu olhar ali, na venda da sua bicicleta, Mara teve um lucro de R$75. E na letra C diz uma elevação de 2.300 metros e na letra D uma profundidade de 500 metros. Deixa eu colocar o tempinho aqui, vamos lá, volto já já. Faz aí que essa é muito fácil, volto já. Pronto, vamos voltando, volta para cá, beleza. E aí, terminou? Vamos conferir agora para ver se você acertou e eu tenho certeza absoluta que você acertou, porque como eu sempre digo, é muito fácil matemática, basta a gente ter um pouquinho de atenção. Olha só, na letra A diz assim, Mateus tem um débito de R$3.000. Bem, como o professor já explicou aí, na origem dos números inteiros, foi exatamente para representar débito, representar dívidas
que os números inteiros foram criados. Você sabia disso? Pois é. No passado, o homem já tinha inventado os números naturais, que são os números positivos que a gente conhece, e aí ele começou a fazer aquele sistema de escambo, aquele sistema de troca, e aí começou a dever para representar o que ele devia, é que ficou complicado, porque ele confundia, né? Então, surgiu aí os números inteiros e em outra oportunidade eu conto essa história para vocês. O que a gente tem que fazer aqui? A nossa dúvida é, esse 3.000 é mais 3.000 ou é menos 3.000? E aí, como é que a gente faz para identificar isso? Nós temos que procurar no texto, na questão, alguma palavra que nos dê uma dica. E a questão, olha só, a palavra que dá essa dica é essa daqui, olha só. Débito, você viu aí? Débito significa dever, ou seja, Mateus tem uma dívida de R$3.000. Se ele tem uma dívida, esses R$3.000, infelizmente, não são do Mateus. Esses R$3.000 ele está devendo, então a resposta, olha só, menos 3.000. E aí, você acertou? Muito bem. Na letra B, diz assim, na venda de sua bicicleta, Mara teve um lucro. A palavra-chave para essa questão, para essa alternativa, olha lá, é lucro. Exatamente. Lucro é coisa boa, né? Quer dizer que a pessoa está com o dinheiro ali, dela o dinheiro para ela. Então, é positivo e a resposta aí é mais 75. E olha só, a gente pode colocar assim, mais 75, ou então a gente pode colocar simplesmente 75, tá bom? Tanto faz eu colocar o sinal de mais, como não colocar o sinal de mais. Lembrando, se não tiver o sinal de mais, fica subentendido que aquele resultado, que aquele valor é positivo, tá bom? Agora, se for negativo, claro, tem que colocar o sinal de menos. Na letra C, fala de uma elevação de 2.300 metros. Elevação quer dizer alto, né? Quer dizer para cima. Então, essa ideia de para cima e para baixo também a gente pode utilizar números inteiros. Então, olha só, a palavra que dá a dica aqui é elevação, é para cima, então a resposta é mais 2.300. E como eu já comentei, né, a gente também pode colocar apenas 2.300 metros como é a resposta. Na letra D, fala de profundidade. Deixa eu circular logo aqui. Profundidade. Profundidade é para baixo, é ou não é? Então, se é uma profundidade de 500 metros, então a resposta é menos 500 metros. Lembrando que o nível zero, vamos dizer assim, a altura zero é a altura do nível do mar. Lá no mar, se você já foi para a praia, claro, você vê que lá no finalzinho, se você olhar para o horizonte, parece uma linha reta, não é? Exatamente, porque ali é plano, tá? Aquela superfíciezinha do mar é uma superfície plana. E aí, ali é a altura zero. Tudo que está acima do nível do mar é uma altura positiva, tudo que está abaixo do nível do mar é uma altura negativa, e essa altura negativa a gente chama de profundidade. Vamos lá? Tira a foto, faz um print aí para depois você corrigir o seu e vamos para a segunda questão que já está chegando. Vamos lá. Olha só, a segunda questão diz o seguinte: complete o quadro a seguir das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 com o saldo de gols, que está na coluna representada aí por SG de cada seleção. Deixa eu colocar aqui a tabela. O que a gente encontra nesse quadro, né? Não é uma tabela, é um quadro, né? O que a gente encontra nesse quadro? A gente encontra aqui a primeira coluna com o nome das seleções, a segunda coluna falando dos gols pró. Para você que não sabe, gol pró são gols que cada seleção fez. Tem os gols contra, que são os gols que cada seleção levou, né? Sofreu. E por último ali eu chamei de SG, que são os saldos de gol. Professor, não sei o que é um saldo de gol. Então vamos lá. Saldo de gol é a diferença entre os gols que o time fez e os gols que ele sofreu, ok? Você vê aí a diferença. Claro, né? Eu vou dar só essa dica e daqui a pouquinho eu volto aí pra gente conferir o resultado. Venho já já, tá? Tempo aí pra vocês.
Vamos voltando e eu pergunto para vocês, terminaram? Deu tempo? Calma, se não deu tempo, continua aí. Enquanto eu estou explicando aqui, você vai terminando, tá? Então vamos lá. Primeiro time aí, a seleção brasileira, que marcou 41 gols e sofreu 11 gols. Nesse caso, como ela marcou mais gols do que sofreu, então ela está com um saldo, ó, positivo, né? Ela fez mais do que levou. E aí, diminuindo 41 menos 11, a gente encontra ali o valor de 30 gols, ou seja, está com um saldo positivo. Por quê? Porque marcou mais do que sofreu, tá bom? Se marcar mais do que sofrer, o saldo é positivo. Se marcar menos do que sofreu, aí o saldo é negativo. Vamos lá, Uruguai marcou 32 e sofreu 20. Tá com saldo positivo de quanto? 12 gols, né? Basta diminuir, tá bom? 32 menos 20, que dá 12. A Argentina marcou 19 e sofreu 16. Também está com saldo positivo. De quantos gols? Muito bem, 3 gols. A Colômbia marcou 21 e sofreu 19. Bem, tem mais gols marcados do que sofrido, então saldo positivo de 2 gols. O Peru marcou 27 e sofreu 26, ó. Ufa, foi por pouco, né? Então aí ele também está com saldo positivo, mas só de apenas 1 gol, né? Já o Chile foi o contrário, olha só. O Chile marcou 26 gols, mas sofreu 27. Então ele está perdendo, vamos dizer assim, por 1 gol. Nesse caso aí, como ele está perdendo por 1 gol, então o saldo dele é negativo de 1 gol. E aí a gente representa ali como menos 1, ou seja, está perdendo por 1 gol de diferença. O Paraguai fez 19 e marcou 25, aliás, sofreu 25, também está com saldo negativo e agora de 6 gols, não é verdade? Bem, quem mais ali? Deixa eu ver. O Equador. O Equador marcou 26 e sofreu 29, também está com saldo negativo de 3 gols agora. A Bolívia, eita meu Deus, a Bolívia está triste, né, gente, a situação dela. Marcou 16 e sofreu 38. Olha lá o tamanho do saldo, é óbvio que é negativo, menos 22 gols. E a Venezuela também está com saldo negativo, só que de 16 gols apenas. Então tá aí, você acertou? Mais uma vez, tira uma foto dessa questão, vamos lá. Pronto. E vamos para a próxima? Beleza. Terceira questão diz o seguinte: Joaquim caminhou 6 metros para a direita e, em seguida, ele voltou à esquerda 10 metros. Você entendeu? Ele foi 6 metros e depois voltou 10. O que eu quero aqui nessa questão? Vamos lá. Represente, usando números inteiros, cada distância que ele andou. Vamos supor o seguinte, ele andou para frente ou ele andou para trás, tá? Fica mais fácil da gente perceber. E aí, você vai dizer como é que eu escrevo esses 6 metros que ele andou para frente, como é que eu escrevo esses 10 metros que ele andou para trás. E na letra B, utilizando um número inteiro, determine em que ponto Joaquim parou após ir e voltar essas distâncias aí já citadas. Essa daqui eu já vou fazer logo direto com vocês, tá? Porque ficou assim um pouquinho confusa, não ficou? Então presta atenção aqui. Vamos lá. Considerando que ele andou para a direita, andou um lado aí, andou para frente, né? Então ele andou uma distância positiva. E aí eu posso representar, olha só, desculpa, opa. E aí eu posso representar por mais 6. E a distância que ele andou para trás, para a esquerda, a gente pode representar por uma distância negativa. Foi 6 metros, voltou 10 metros. Então, positivo, negativo, tá bom? Agora, olha só, queria pedir aqui para a Tati colocar na tela cheia. Vamos ver a letra B, que tem um desenho bem legal. Diz assim, ó, utilizando o número inteiro, eu quero saber exatamente onde ele parou, tá? Ele andou 6 para frente e 10 para trás, ou 6 para a direita e 10 para a esquerda. É claro que ele passou do ponto que ele começou, não é? E aí essa é a pergunta. Então, vamos lá. Vamos supor que ele estava aqui no ponto 0. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ele estava no ponto 0, aí andou 6 para a direita. Olha só. 1, 2, 3, mais um passo 4, mais um passo 5, mais um passo 6. Então ele parou ali no 6. Aí o que foi que ele fez agora? Ele voltou 10. Então vamos começar a voltar? Vamos lá. Então voltou 1, voltou 2, olha só.
voltou 3, voltou 4, voltou 5, voltou 6. E aí ele tem que voltar 10. Então vamos continuar. Voltou 6, aí voltou 7. Onde é que ele para quando ele voltar depois do 0? E aí, onde é que ele para? Bem, professor, se para frente é mais 1, para trás é menos 1. E aí continua. Aí voltou 8, voltou 9 e voltou 10. Então, olha só, ele parou lá no número menos 4. E aí, você entendeu aí? Olha só. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, ele parou aqui no número 0. Quando ele chegou no número 0, ele tinha voltado 6 casas, não é isso? E aí, a gente tem que representar as casas que ele voltou a menos, no caso, né? Os metros que ele andou para trás. Então, aí, representa aí pelos números negativos que vem antes do 0. E aí, pode voltar para cá. E aí, você entendeu, claro, ele parou ali no valor menos 4. Ufa, quase não sai, né? Vamos lá, mais uma questão. E agora é a questão de número 4, está chegando aí para vocês, olha só. Determine. Determine. Será que é para fazer conta? Vamos ver. Ah, olha só. Você lembra o que significa aí essas barras laterais? Na letra A tem assim, ó, barra, barra, menos 16, né? Barra, barra, menos 16. Muito bem, em libras, né? Menos 16. Você sabe o que significa essa barra, barra? Não. Barra, barra é módulo. Módulo de um número. E o que é módulo de um número? Módulo de um número é a distância que esse número está do 0. O professor Márcio já explicou para vocês. Por exemplo, olha só, vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Módulo ou valor absoluto. Vamos relembrar. Bem, eu pego a minha reta, tá aqui a minha reta, bem no meio dela eu posso colocar o número 0. Essa é a reta dos números inteiros. E aí eu vou pegar bem aqui, por exemplo, o menos 16. Ele fica na reta à esquerda do 0. Ele fica mais ou menos naquele ponto ali. Gente, qual é a distância, olha só, em vermelho aí, do 0 até o 16? Essa distância do 0 até o 16 é o que a gente chama de módulo, a distância do número 0 até o 16. Se eu for contar do 0 até o menos 16, eu vou contar, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e isso, menos 15, menos 16. Então, eu vou contar 16 números, 16 valores, 16 unidades. Ou seja, a distância do 0 até o 16, até o menos 16, são 16. Então, isso é que é módulo. Então, eu boto aqui, olha só, módulo de menos 16 é 16. Ou seja, a distância do menos 16 até o 0 é 16. Vou dar 20 segundinhos para você fazer as outras, tá bom? Vamos lá! Pronto, 20 segundos dados, essa daqui não tem dificuldade, é muito simples. Letra B, módulo de menos 20. Qual é a distância entre o menos 20 e o 0? Claro, 20 casas, é muito fácil. Módulo de mais 35. O mais 35 ele está do lado de lá da nossa reta, do lado direito, né? À direita do 0. Mas a distância dele até o 0 é 35 casas, então 35. Módulo de menos 1, a distância que o menos 1 está do 0 é 1. Agora, módulo de 0. Qual é a distância do 0 para o 0? É 0, lógico, ele está lá ele é o próprio 0. Módulo de menos 14. 14, professor. E esse aqui eu não sei não. Módulo de mais 239. Qual é a distância entre o 0 e o mais 239? Claro, 239. E aí você percebeu aqui nessas questões que o módulo, o resultado sempre é positivo. Por quê? Porque não existe distância negativa. Nós estamos falando de distância, não existe distância negativa, tá bom? Vamos para a próxima questão. Quinta questão, determine mais uma vez, olha só. Olha a palavrinha nova, oposto. O oposto de menos 6. O que é oposto? De novo, vou relembrar com vocês. Vou colocar ali a nossa retinha, olha só. Oposto ou simétrico. Tanto faz eu chamar oposto, como eu chamar simétrico. Vocês lembram da simetria lá no 6º ano? É quase a mesma coisa. Então, olha só, eu vou pegar aqui o menos 6, tá? Vou pegar o menos 6, que está a uma distância. Qual é a distância entre o 0 e o menos 6? 6 casas. Exatamente.
O módulo de menos 6 é 6. E o que é oposto? Oposto é um número que está a uma mesma distância do zero que o outro. Claro, a distância do zero para o menos 6 é 6. Qual é o outro número que está a uma mesma distância do zero? Claro, gente, olha só. Se eu colocar a distância 6, quem é que vai chegar lá? O 6, só que positivo. Então, o oposto desse menos 6 aqui é o mais 6, tá bom? O oposto é o mais 6. Vou dar uma dica aqui para vocês, mas não deixe os professores de matemática ouvir, tá? Basta a gente trocar o sinal do cara, tá bom? Se é menos 6, fica mais 6. Se é mais 10, fica menos 10. Isso aqui é o oposto. E é muito fácil e tá aí a explicação do porquê. Então, olha só, o oposto de 100, o 100 está do lado de lá. Quem é o irmão dele que está do outro lado? É o menos 100. O oposto de menos 7 é o mais 7. E o oposto de 8 é o menos 8. Essa daqui foi moleza. E vamos para essa questão agora. Agora eu quero ver, olha só. Em cada caso a seguir, determine, utilizando as propriedades da igualdade, o valor correto de cada bolinha que está aparecendo aí na sua tela, vermelha, rosa. Vamos lá, olha aí as questões. Letra A, bolinha mais 100 é igual a 200. 4 vezes bolinha igual a 48. Bolinha menos 68 igual a 144. Tá, eu vou fazer logo aqui a letra A. Vamos lá, letra A. Como é que eu faço aqui para descobrir o valor dessa bolinha? Professor, nunca estudei isso não. Estudou sim, no sexto ano passado com o professor Marquiel. Gente, olha só, nós temos aqui uma igualdade, tá? Coloca na tela, Tati, para eles verem melhor. Nós temos aqui uma igualdade. Nesse lado esquerdo aí, onde tem bolinha mais 100, eu tenho que tirar esse 100. Se eu tirar esse 100, ou seja, se eu diminuir ele, olha só, menos 100, aí ele some, não é verdade? Eu tenho que fazer ele sumir para que eu descubra o valor só da minha bolinha, como se fosse uma balança. E do outro lado a gente tem o 200. Beleza, só que se eu deixar desse jeito aí, eu mexi na igualdade, eu tirei 100 de um lado. O que eu faço para que essa igualdade se mantenha? Exatamente, tira 100 do outro lado também. Desse jeito aí, olha só, eu tirei 100 de um lado e 100 do outro, como o professor explicou na aula aí, durante a semana. Se você fizer subtrair o mesmo valor de ambos os lados, o valor não muda, a igualdade não muda. Então, no primeiro lado ali a gente vai ficar só com a bolinha, porque 100 menos 100 é zero. E do outro lado a gente tem 200 menos 100, que é 100. Ou seja, a minha bolinha vale 100. Vamos para a letra B? Gostei disso aí, olha só. A letra B dizia assim, 4 vezes bolinha igual a 48. E agora, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui o 4 vezes bolinha. Esse 4 tem que sair para ficar apenas a bolinha. Como ele está multiplicando, a gente pode usar a ideia da operação inversa. Como ele está multiplicando aí pela bolinha, então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou dividir por 4. Porque eu multiplicando, eu dividindo 4 por 4, dá 1. Aí fica 1 vezes a bolinha, que é uma bolinha, né? 1 é o elemento neutro da multiplicação. E aí do outro lado, o que a gente pode fazer? Exatamente, a gente também divide por 4, tá? A mesma conta que eu fizer de um lado da igualdade, eu devo fazer do outro lado. 4 dividido por 4, já falei que dá 1, vezes bolinha dá bolinha. E 48 dividido por 4, 12. Então, a bolinha vale 12. Tira uma foto aí rapidinho. Vamos lá? Pronto. Vamos para a letra C, que diz o seguinte, olha só. Cadê a letra C? Opa, a letra C não apareceu. Oh, que peninha. Mas vamos lá, você lembra que a letra C dizia assim, ó, bolinha menos 68 era igual a 144. Pronto, ela vai aparecer aqui depois. Como tem menos 68 aqui, eu posso colocar mais 68, porque esses dois aqui são opostos, né, e eles vão se anular. E lá do outro lado, eu tenho que somar 68 também para que se mantenha a igualdade. Então aqui vai ficar assim, olha só, bolinha apenas, porque esses dois vão zerar, tá? A gente já entendeu o porquê. E do outro lado, 144 mais 68 dá 212. Olha aí a nossa companheira chegando agora, chegou atrasada. Então a bolinha nesse caso vale 212. Essas questões são um pouquinho assim mais complexas, dão um pouquinho mais de trabalho, mas se você praticar você vai entender. E daqui a pouquinho também, né, mais pra frente nos nossos conteúdos aí, nós vamos estudar um conteúdo muito show, que é praticamente tudo na matemática, que são as nossas equações. Talvez você já tenha até pesquisado aí na internet, já tenha estudado
sobre isso e aí você já deve ter algum tipo de conhecimento também. As equações nada mais são do que a gente descobrir valor de termos desconhecidos. Nesses exemplos que a gente está trabalhando aqui, a gente está falando de uma bolinha, né? Essa bolinha é um termo desconhecido, eu não sei quanto que ela vale, não é verdade? Então eu estou tentando descobrir o valor dela. Para descobrir o valor dela, a gente está usando apenas a ideia das propriedades das igualdades. Relembrando, se eu tenho uma igualdade aqui, como essa, por exemplo, olha só, tudo que eu fizer de conta no primeiro lado da minha igualdade, posso somar, posso diminuir, posso multiplicar e posso dividir. Tudo que eu fizer aqui desse lado, eu também tenho que fazer no segundo lado da minha igualdade. Posso somar, posso diminuir, posso multiplicar e dividir. Fazendo isso, a igualdade se mantém, tá? É a mesma história da balança, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui, vocês viram naquele vídeo do ano passado, né? Eu fui até numa feira, tem aqui um pesozinho e do outro lado tem um monte de verdura. E aí, se eu for tirando o peso daqui, eu tenho que tirar o peso equivalente do outro lado para que a minha balança não fique descompensada. Lembra disso? Se a balança está equilibrada, se eu tirar um peso desse lado aqui, esse outro vai ficar mais pesado. E aí, como é que eu faço para ela se manter equilibrada? Eu tenho que tirar um peso desse lado aqui, igual ao peso que eu tirei do outro lado, para ficar equilibrada, né? Calma que deu certo, né? Acho que vocês compreenderam mais ou menos a ideia. E aí estão as nossas questões. E vem mais uma aqui, olha só o que está entrando aí. Olha o que o aviãozinho está trazendo para nós. Desafio, Iax. Aí sim, o desafio aí da nossa aula. E já está entrando aí, olha só. Determine os valores de A, B, C e D e E, das letrinhas aí, que é representado por esses quadradinhos, obedecendo às operações indicadas pelas setas no esquema abaixo. Podia eu dar uma dica? Tá, vou dar uma dica. Usa a operação inversa, tá? Usa a operação inversa, tira uma foto, manda para o seu professor, manda para mim, pode mandar no meu WhatsApp, quem tem o meu WhatsApp, que a gente vai corrigir. E é isso aí, tirou a foto? Pronto. Então, tá aí, gente. A nossa aula foi apenas isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter estado comigo aqui. Muito obrigado por não desistirem de estudar. Até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Fiquem com Deus.